Glórias a Deus, Deus que não é homem para mentir. Amém? Terminamos, não é, a primeira parte falando sobre juízo. Amém, amados? Aleluias. Onde Paulo, ele declara, versículo 3, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, pela igreja, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Eu falei, a vida rendida a Deus, no comando do Espírito Santo, né? A gente não está no controle, quem está é Deus. Fizemos nossa parte, é claro, mas não é a verdadeira pregação do Espírito. Estou totalmente tomado pelo poder de Deus. Amém? Muito bem, eu sigo aqui, então, para findar essa passagem, lendo, diz assim, versículo 4 em diante, porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E aqui, então, ele completa aquilo que já tinha falado antes, diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo da graça, da paciência, da longanimidade de Deus. Se fosse diferente, não tinha mais mundo, tinha mais nada, entendeu? Nós representamos quem? A igreja, o Senhor Jesus. Estamos em que tempo? Da graça. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Por que Deus é o reto juiz? Porque Ele conhece até as intenções do coração. E muitos serão julgados pelas intenções do coração. Aleluia! Isso é muito sério. Então, é válido a palavra, purifica o teu coração. Aleluia! Eu lembro aqui a oração de Davi, no Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Que coisa maravilhosa. Amém? Essa é a posição que temos que ter a cada dia na presença de Deus, para mim e para você. Nada julgando, amado, mas deixando Deus reinar plenamente nesse tempo, sabendo que Jesus virá como juiz e até as intenções do coração serão expostas diante da grandeza, do poder e da luz de Deus. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Fizemos aqui essa parte, então, aí, do juízo, né? Como é claro isso. Então, amado, receba no seu coração. Não seja jamais juiz. Isso é para Deus isso. Sejamos sempre salvadores, com uma boa intenção para com a vida das pessoas. Amém? Muito bem, versículo 6, então. Glória a Deus. Diz assim, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e detrimento de outro. E aqui está essa frase para nós que pregamos a palavra de Deus. Eu pego nisto, onde ele diz, não é? Aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito. Isso é poderoso. Amém, amados? E isso nos faz pensar muito quando devemos ler a Bíblia, meditar na palavra, ouvir atentamente as pregações, principalmente onde você está na sua igreja, já vem com o coração preparado, porque o mais importante do culto é a palavra de Deus. Aleluia! É o ensino da palavra, é a pregação do poder da palavra. Isso é muito importante e muitos não recebem. A gente vê muitas pessoas na hora da pregação olhando o relógio. Significa que depois vai demorar muito, sem saber.
sem querer querendo. Aleluia. Aquele que está atento, ele quer mais. Então está pouco ligando para o relógio. A não ser que algum compromisso, alguma coisa realmente seja necessária. Mas, logicamente, é. Amém? Muito bem. Veja, aprenda isso agora para nós. Não ultrapasseis o que está escrito. Quer dizer, temos que pregar exatamente a palavra de Deus. Eu não posso nem acrescentar. Eu não posso tirar. E tampouco mutilar a palavra. Aquele que prega a palavra de Deus, ele expressa, ele interage e ele comunica coisas santas, perfeitas, o reino de Deus. Sabe por que Jesus diz que a palavra diz, e a palavra é Jesus, que o que for acrescentado à palavra ou tirado é maldição e não vai herdar o reino? Eu digo para você, porque o reino de Deus, ele é perfeito. E o que é perfeito não se pode acrescentar. Ou pode, senão estraga. Quer ver uma coisa, mas a obra de Cristo, ela é perfeita. Tudo que você precisa e eu preciso, ele realizou na cruz. Eu não preciso acrescentar nada. Eu tenho que sacrificar. Sacrificar não existe. Se eu tiver que sacrificar alguma coisa, então eu estou completando a obra de Cristo? Claro que não. Ela foi completa, ela foi perfeita. Basta que eu me renda e viva uma vida de fato na presença de Deus. Amém? Então você vê por aí como é importante essa palavra. Né? Então, eu que prego a palavra, você que está me ouvindo, querido, é com temor e tremor. E nós já ouvimos a palavra de Paulo para Coríntios. Foi com temor e tremor que eu estive com vocês. Aleluia. Ou irei ter com vocês. Amém? Quer dizer, ele mostra a importância disso, a gravidade disso em, comunicarmos errado. E aí eu fico assim, mão na cabeça. Meu Deus, você ouve teologicamente as linhas de pensamentos. É uma discussão, é debate, não é? Cada um agarrado com a sua doutrina, com a sua teologia, e não tendo liberdade para expandir. Porque a teologia, dessa maneira, limita. A teologia da Bíblia é diferente. Você tem o conhecimento de maneira infinita, e você tem que estar sempre avançando e descobrindo essas coisas. Amém? Muito bem? Então veja, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. Quando você fala o que está escrito, aí se lembra de quem? Dá para lembrar aí não? De Jesus na tentação. Sabe o que acontecia? Satanás vinha com a Bíblia, a palavra, de maneira distorcida, enganosa, não é? Trazendo um sentido diferente. E Cristo dizia, está escrito, e citava a palavra exatamente como ela é, e o diabo era derrotado em cada situação. Aleluia, está escrito. E o que está escrito é imutável, ou nós entramos nessa estrutura, ou não entramos. Amém? É fácil abrir a boca e pregar muitas coisas. E dizer, Deus falou. Isso é fácil. Mas não se pode errar nisso. O preço é alto. Amém, amados? Cuidado. Aleluias. Nós, como profeta de Deus, não podemos fazer bobagem. Agir com a carne, com emoções, com nosso querer e vontade. Não. É um momento sublime onde Deus pode se manifestar. Seja na pregação ou seja numa palavra de conhecimento. Isso é muito sério. Amém? Porque eu digo isso, você sabe por quê. Vamos lá então. Aleluias. Então ele fala aqui, queridos, que ele traz o exemplo de Apolo e dele, porque havia discussão ali, né? Um dizia que era de Apolo, dizia que era de Paulo, né? E Paulo ele deixa muito claro, amado,
que tudo provém de Deus e que eles são meros instrumentos. Versículo 8, 3:8, capítulo 3:8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, e sois vós. Eu plantei, versículo 6, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A honra e a glória pertence a Deus. Amém? Glória a Deus. Fica aqui então, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento do outro. Toda a honra e toda a glória é de Deus. Amém? Versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? Ir além. Quem é? É você? É a tua sabedoria, teu entendimento? Naquela hora que foi sublime, maravilhoso? É aí que está o problema. Porque muitas vezes nós achamos que somos donos da cocada. Que aquilo pertence a mim mesmo. Meu Deus, precisamos ser muito criteriosos nisso e não permitir que isso venha tomar o nosso coração e a nossa mente. Aleluias! A fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Aqui vimos também Efésios capítulo 2, onde diz, aleluias, pela graça para que ninguém se glorie. E as nossas obras são feitas agora em Cristo. É o resultado da nossa vida espiritual e da nossa fé. Amém? Quer dizer, precisamos manter as coisas nos seus devidos lugares para a gente não cair. Amém, amados? Aleluia. Muito bem. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Oh, meu Deus! E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se ou não tiveras desculpe, recebido. Glória a Deus. Aleluias. Veja, amado, esse texto aqui tem a ver com todos, mas para nós, dispenseiros de Deus, tem a ver muito mais. Isso é muito sério o que nós temos aqui, né, meditando. Né? Aleluias. Versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito. Aleluia. A fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Aleluia. Pois quem é que te faz sobressair? Olha a pergunta aqui. Você que é pregador, profeta de Deus, que palavra desse homem que esteve com Jesus por 3 dias no céu. Sabe que tempo é esse? Aleluias. Podemos duvidar alguma coisa? É claro que não. Aleluias. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Olha a pergunta de Deus, para mim e para você. E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o tiveras recebido. Seria mentira, seria hipocrisia, seria engano. No reino de Deus não pode existir isso. Amém? Não pode. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Você está me colocando aqui, amado, está me colocando, vou falar, um exemplo de um pastor. Ele pregou numa convenção, não era convenção, não nome, é tipo convenção. E ele contando que ele orou
jejuou, se preparou, né, fez a parte dele. E tinha tudo de 2.000 a 3.000 pessoas por aí. Ele disse, queridos, eu nunca preguei uma palavra daquele jeito. Foi tremendo. Foi algo grandioso demais. Jamais pensei em fazer algo assim. Aleluia. E foi um despertamento, foi um avivamento, foi algo, né, descomunal, gente, só de Deus mesmo. E de que quando então encerra a pregação, Deus derramou poder, foi algo tremendo, não é? Ele já estava lá com aquela banca toda, como se fosse o... Ele de repente parou, ele disse que ouviu como que uma voz dizendo no ouvido dele, ou na mente, não sei, dizia que é do diabo. Como Deus precisa de ti. Tu rebentaste hoje, hein? Ele disse, você está amarrado em nome de Jesus. Eu sou apenas caco, barro. A honra e a glória é do Senhor. Ele se atirou no chão de joelho, botou a boca no pó e começou a clamar, Deus me ajuda, me guarda, porque essa honra e essa glória é tua. Eu sou apenas teu servo. Meu Deus. E aí vem a segunda parte. Ele diz que quando ele então descia do altar, veio uma senhora muito amável, um coração bondoso. Ele diz, queridos, acredite se você quiser, o que o diabo me falou lá em cima, ela também me falou e disse, pastor, tu hoje foi demais, tu hoje arrebentou, como Deus precisa de você. Ele disse, mulher, eu te repreendo em nome de Jesus, eu sou caco, eu sou vaso, aleluias, Deus é tudo, aleluia, e a honra e a glória pertencem a Ele. Meu Deus! Eu vi esse testemunho, ninguém me contou. Amém? Glória a Deus por isso. A gente viu tanta coisa, amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Então, nós ficamos aqui então. Amém, amado? Essa palavra, já estáis fartos, já estáis ricos, né? Chegasses a reinar, glória a Deus. Amém? Ele fala do cuidado que temos que ter com relação ao orgulho, à prepotência, à vaidade humana. Sabe, Deus me fala muito dessa questão de pessoas chegarem na igreja. Elas estão com um ano de igreja. Ali ouviram a palavra, ali se converteram, ali foram batizadas. Agora, de repente, repentinamente, eles começam a julgar as coisas. A querer ensinar o pastor a pregar, o jeito dele pregar, a maneira dele pregar. A querer conduzir coisas que ele não tem experiência, que ele não tem caminhada. Eu digo isso, queridos. Aleluias. Precisamos ter cuidado. Há tempo de aprender, há tempo de se humilhar. Mas também há tempo de ter posições, não é? Quer dizer, há uma evolução gradativa. Aleluias. E eu não posso me adiantar, mas aí vem a questão do juiz. Não é? Aleluias. Não, amado. Eu estou no meu espaço. Há outro espaço que é a direção, é o pastor, são os pregadores, não é? É a parte, né, do nível que está à frente, que está conduzindo. Então, de repente, eu passo a ser, e de repente começa a espalhar também. Falo com você que está fazendo isso, não é? Nós aprendemos o que, amado? Que o juiz vem de Deus. E se temos que fazer alguma coisa, temos que fazer o quê? Orando, pedindo a Deus, aleluia, que dê direção, que dê aperfeiçoamento, aleluias. Agora, se eu tenho algo a conversar, querido, fale com o pastor, fale com o pregador, pergunte. Ah, mas foi dessa maneira, pergunte, fale com ela. É conversando, é no diálogo. Eu te pergunto, onde é que está isso? As pessoas saem da igreja, não falam com pastores, não perguntam nada. Ouviram uma palavra, não há nenhuma pergunta, nenhuma interrogação, entendeu tudo?
Aí é que está. Quando eu estou inteirado, interessado e atento, sempre vai haver perguntas. E pergunta não é dúvida. Pergunta é coisas que eu não alcancei e que devem ser, então, aprendidas. E tem alguém sempre para ensinar. O pastor não está lá para destruir as pessoas. Ele está lá para manter a salvação delas e salvar o que está perdido. Amém? Nós ouvimos muito isso, dessa consideração de quem está servindo a Deus. Como dispenseiros, como pregadores, não é? Então eu preciso ter cautela, querido, com isso. Aleluia. Porque, por incrível que pareça, como Paulo fala depois, leia o final depois, a diferença que existe para você que não chegou lá, você é bem guardado por Deus. Mas quem está na frente está no fogo. Ele fala sobre isso. O que acontece com ele? Como as pessoas nos tratam, não é? Quer dizer, precisamos orar pelos pastores, pelo corpo da igreja. Não é ficar falando, é ficar orando, clamando a Deus pela vida deles. E eu falo isso para você e para mim também. Porque nós todos somos independentes. Eu posso ser pastor, mas outro também é pastor. Aleluia, unidade, andar junto, orar uns pelos outros, dar as mãos, ir em frente, unidade em tudo. Reino dividido, ele cai. Amém? Deus te abençoe. Pai Santo, em nome de Jesus, te damos graça pela tua palavra, que é verdadeira, que é fiel, maravilhosa. E assim, meu Deus, eu te peço, abençoe essa pessoa que está aí, que ouviu tudo isso, que não veio para julgar, para condenar, mas para despertar, para mostrar o caminho certo, para que possamos sair do caminho errado. Que a tua bênção, que a tua unção, que haja uma presença poderosa do Espírito Santo na vida dela, Senhor. Que ela seja cheia e conduzido pelo Espírito de Deus. Que ela seja tocada nesse momento, em nome de Cristo, aleluia, e que ela venha ser edificada e crescer cada vez mais, porque para isso é a palavra de Deus, não vem para nos julgar, não vem para nos condenar, vem para nos salvar. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até lá.